bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de redação aqui para o terceiro ano. Hoje nós vamos fazer a revisão de todo esse conteúdo teórico que trabalhamos na apostila 1. Espero que vocês lembrem vários de mensagem. E vamos começar com isso aí, né? Para a gente começar, a apostila logo nas aulas, na 1 e 2, se eu não estou enganada, temáticos, figuras, são essas coisas. Textos temáticos são os textos que trabalham com os substantivos abstratos, ou seja, não possuem imagem própria, designam estados, emoções, sensações ou resultados de ações, que em semântica o nome desse tipo de substantivo é tema. Por isso, texto temático são os textos que trabalhamos com substantivos abstratos. E os textos figurativos, como o próprio nome já diz, trabalhamos com figuras, que são os substantivos concretos, que possuem imagem própria, vão designar seres ou coisas, sejam eles reais ou fictícios. Então, em semântica, o nome desse tipo de substantivo é figura. Por isso, temos textos figurativos, que um exemplo são as narrações, as narrativas, tudo bem? Que trabalham mais com substantivos concretos do que com os abstratos. A partir disso, também temos que os textos figurativos, eles são compostos por figuras, porque são os substantivos concretos. Como é um substantivo concreto, eles terão essa função representativa, por conta dessas imagens, dessas figuras que ele nos traz. Então, os textos figurativos trabalham com elementos concretos, por isso que eles têm essa função representativa. São textos de exemplo e de natureza narrativa. Por quê? São textos que vão narrar fatos, por isso que são utilizados os substantivos concretos. Então, se um eu uso essa parte representativa, o outro eu vou trabalhar com a parte argumentativa da coisa. Por quê? Como o texto temático ele é composto por elementos abstratos, que são esses temas, eles têm essa função de argumentar. Por quê, professora? Porque eles discutem determinado texto. São textos de caráter discursivo, são textos com caráter dissertativo. Então, essa natureza deles é dissertativa. Por isso que eles argumentam, eles discutem as coisas, ok? Então, um exemplinho, porque se a gente falou que os textos figurativos, eles têm caráter, a natureza dele é narrativa, e o texto temático, a natureza dele é dissertativa, por quê? Qual que é a diferença? Como vocês já aprenderam, a narrativa, ela possui alguns elementos importantes, e a dissertação ela também vai ter as características próprias dela. Então, isso acontece porque textos são diferentes, são modalidades de escrita diferentes, então eles têm características diferentes. E quais são? Na narrativa, ela vai expor fatos, personagens, e existem inúmeros tipos de narrativa, como crônica, romance, narrativa ficcional, né? São esses textos diferenciados. Já na argumentação, a gente tem dois tipos de argumentação, não de gênero textual, tá? A argumentação, ela pode ser a dissertação, desculpem, ela pode ser argumentativa ou expositiva. Diferente da narrativa, que a gente possui vários tipos. Então, a dissertação, ela vai expor ideias e argumentos quanto à narração, fatos e personagens. Então, elas têm caráteres diferentes. Uma se utiliza mais de substantivos abstratos e outra mais de concretos. E os elementos também se diferenciam. Por quê? Para um texto ser narrativo, ele tem que ter os elementos da narrativa, que é o pente. São personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então tem que ter esses 5 critérios aí para o texto ser considerado uma narrativa. Já para a nossa dissertação, ela precisa de argumentos e mais a justificativa. E pode ter, ou pode não, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o meu tema, a minha tese, a minha antítese, né, a minha antitese, que é o desenvolvimento, e a conclusão, ok? Então, quando a gente trabalha com texto figurativo e texto temático,
Quando a gente lembra que temático trabalha com tema, é texto dissertativo, que é a modalidade de escrita que o Enem exige. Então, o Enem exige esse tipo de texto argumentativo, que é um texto temático. E aqui, diferença rapidinha para vocês, exemplo, tudo isso já foi feito em sala de aula, então fica mais fácil. Deixa eu ver se esse cantinho fica melhor. Não? Mas eu acho que aqui tá melhor do que no outro. Vamos lá. Um exemplo de texto temático e um exemplo de texto figurativo. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tema da redação do Enem de 2017. Se a gente está falando do tema da redação do Enem, ela vai expor fatos, argumentos de caráter argumentativo, é um texto de discussão, então é um texto temático, porque nós temos elementos abstratos, ok? Então, desafios para a formação educacional. Eu não tenho substantivos concretos aí para mostrar o meu tema. Diferente desse textinho aí do primeiro livro do Harry Potter, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry apanhou a varinha, sentiu um repentino calor nos dedos, ergueu a varinha acima da cabeça, baixou-a cortando o ar empoeirado, como um zunido, e uma torrente de faíscas douradas e vermelhas saíram da ponta como um fogo de artifício, atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes. Hagrid gritou entusiasmado. Tá na página 77, aí do livro, primeiro livro do Harry Potter, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, aqui a gente já consegue perceber essa diferença. A minha narração, a minha descrição, personagem, do meu espaço, né? Eu peguei só um excerto do texto, mas a gente já consegue perceber essa diferença. Um, eu tô narrando uma história, o outro eu vou ter que argumentar. Então, há uma presença de descrição no texto do Harry Potter, que é algo que não vai acontecer tanto quando a gente trabalha com tema, tudo bem? Então, percebam aí a diferença entre texto argumentativo, esse texto narrativo. Então, aí temos texto figurativo e texto temático. Texto temático, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Texto figurativo, que eu vou trabalhar com figuras, substantivos concretos, é o do Harry Potter. Então, só um exemplo para vocês perceberem. Outro exemplo. Eu tenho uma foto de uma menina abaixada, com a mão na cabeça. É um texto figurativo, certo? Porque é uma figura, eu estou vendo a imagem. Se eu consigo ver a imagem, é um texto figurativo. Aí, depois, do outro lado, eu tenho palavras que expressam sensações, sentimentos. Desespero, dor, agonia. Então, eu tenho um texto temático, que são os meus temas, os meus substantivos abstratos. Eu não consigo imaginar o desespero na minha cabeça. Diferente de eu imaginar, por exemplo, essa foto. Eu consigo visualizar, eu consigo pensar e tirar várias palavras que são temas dessa foto. Outra aqui, ó. Uma foto de dois homens apertando a mão. Figura, eu enxergo, então eu tenho uma figura, eu tenho uma imagem. Do outro lado, solidariedade, parceria, união. São substantivos abstratos, então eu tenho um texto temático, ok? Aqui, eu não trabalho tanto com essa parte de denotação e conotação da coisa. Na narração, na narrativa, no texto narrativo, como a gente vai expor fatos, existem tipos diferentes, a gente pode brincar com a construção denotativa ou conotativa. Então, eu posso usar muito bem o substantivo de um jeito, só que eu estou querendo utilizar outro, porque isso me permite brincar com as figuras de linguagem, com as metáforas, com as comparações. Já na dissertação, como é uma linguagem objetiva, é uma linguagem mais técnica, eu preciso utilizar elementos denotativos, ou seja, o sentido do dicionário. Eu não posso usar metáforas, figuras de linguagem muito grandes aqui, porque é essa parte mais objetiva e impessoal. Ok? Tudo bem até aqui? Foi o primeiro tema que a gente viu, a primeira matéria teórica que a apostila trouxe. Já a outra foi a coerência, que nós estudamos aí na última aula de redação. A coerência ela é a unidade de sentido do texto, ou seja, ela tem uma relação de sentido com o texto em um contexto específico. Contexto junto ao texto. Então, lembrem-se, a palavra texto veio do latim textum. Então, a coerência, essa ligação dentro do texto, porque em latim a palavra textum significava tecido. Então, quando a gente pega a coerência, é o ligamento do nosso texto. É quando o texto fica encaixado bonitinho.
E existe a coerência interna e a externa. A interna são os dados que a gente retira da coletânea, que são os textos de apoio para a nossa escrita. E a coerência externa é o nosso conhecimento de mundo e repertório cultural. Por isso que quando vocês forem escrever textos em vestibulares, vem lá, proposta de redação, junto na modalidade formal da língua portuguesa, na norma culta da língua portuguesa, escreva uma redação dissertativa argumentativo na norma culta da língua portuguesa, com base nos textos motivadores e no seu conhecimento de mundo e repertório cultural. É isso, por quê? Você também tem que colocar a sua opinião dentro do texto, né? Porque é um texto dissertativo argumentativo, modalidade do Enem. Dependendo do vestibular, você tem que fazer textos temáticos ou figurativos, começando com uma narração e terminando com uma argumentação, um texto dissertativo argumentativo. Já teve isso na Unicamp. Não lembro qual ano, mas teve na Unicamp. Você tinha que começar o texto narrando, como uma narrativa, e só na introdução. Sua introdução tinha que ser de cunho figurativo, uma narração. E a partir dos desenvolvimentos e a conclusão, tinha que ser um texto dissertativo argumentativo. Então, prestem atenção, porque essa coerência externa, ela é externa ao texto, então é a minha bagagem, é tudo que eu tenho sobre aquilo, porque a gente assiste jornal, a gente assiste TV, a gente lê jornal, lê livro, então nós conseguimos argumentar pelo menos um pouquinho sobre várias coisas. Por isso que o conhecimento de mundo e repertório cultural, nessa hora, é extremamente importante. E existem 3 princípios da coerência interna. Por quê? Se a gente está falando que a coerência é esse sentido que o texto tem, eu preciso de alguns princípios dentro do meu texto para eu seguir uma certa estrutura. É o princípio da não contradição, que vai ocorrer quando as ideias elas não se contradizem e a lógica do texto não é interrompida. Por quê? Se eu começo falando que determinado assunto é legal e no meio eu começo a falar que ele não é legal, eu estou me contradizendo dentro do texto. Então a minha coerência interna começa a ficar confusa. Por que eu estou me contradizendo dentro do texto? Isso não faz sentido. Na hora que a gente escreve uma redação, ou qualquer outro tipo de escrita, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você se contradiz, o seu argumento não tem mais lógica, ele não é mais válido, ok? O princípio da não tautologia, que quando o mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto inteligível. O que acontece? Existem vários conectivos que nós necessitamos na hora de escrever. Por exemplo, conjunção, pronome, advérbio. Vocês já estão acostumados com isso. Quando começamos a repetir dentro do nosso texto a palavra que, ele começa a perder o sentido. Então, esse termo, ele é repetido exaustivamente e prejudica a intenção da mensagem. O seu receptor não consegue entender mais direito, porque o texto ele não fica inteligível. Lembrando, o texto tem que ser inteligível, porque a gente não pode interpretar o que o aluno quis dizer. Se não está escrito, não é considerado. Porque na hora de escrever, por conta desses princípios de não contradição, não tautologia e relevância, que é quando o interlocutor você vai obedecer a relação de ideia do texto. Você tem uma sequência. Você só vai colocar o que seja relevante para aquela ideia. Você não coloca contexto histórico. Porque para falar de como que eu comprei essa garrafinha d'água, eu tenho que contar a minha história 5 anos atrás. Não, se não for relevante para o seu texto, não tem que ter. Por quê? Na hora que a gente lê uma redação, os professores, os corretores, professor de redação, o corretor de redação, de Enem ou de outros vestibulares, a gente não pode tentar entender o que o aluno quis dizer. Mas o meu aluno quis dizer isso. Se não está escrito, não quis dizer. A gente tem que interpretar pelo que está escrito, não pela intenção. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever e colocar o que for necessário e desenvolver as ideias. Porque se suas ideias não estão bem desenvolvidas, a coerência interna do texto perde sentido. E coesão e coerência são uma das partes mais importantes, além do tema. E a partir disso temos a coesão. Se a coerência é essa unidade de sentido que a gente tem, a coesão são os conectivos. Então é esse ligamento que o texto tem. Pensem nas nossas junções aqui, das falanges, por exemplo. Nós temos ligamentos, né, entre um ossinho e outro para que o dedo possa mexer. Quando a gente tem esses ligamentos, é a coesão. Por quê? A coesão ela liga
o texto através de elementos conectivos. Então, são elementos que conectam, elementos conectores. Pensem assim, meu computador pode estar todo montado certinho, perfeito. Se eu não ligo ele na tomada, ele vai funcionar? Não. Então, falta coesão. A coerência é o nosso sentido, é esse pensamento. Então, é a relação de sentido dentro do texto. Se o texto tem sentido, ok, ele tem coerência. Por exemplo, um computador normal, não um notebook, um computador normal. Ele montado inteirinho, tem coerência, porque ele faz sentido. Só que se você não liga ele na tomada, ele não funciona. Ou se você não tem uma bateria, ele não funciona. Então você precisa dar essa energia, você precisa energizar o seu computador. Senão ele não pega. Pensem que a coesão é essa energização que a gente dá para o texto. É o ligamento que a gente dá. Se não tem coesão, o texto não fica ligado. Não tem esses conectivos. Porém, ele pode ainda ter sentido na coerência, mas ele não terá sentido na coesão. Então, você pode ter um texto com uma coerência muito rica, porque ele tem uma unidade de sentido, ele segue um padrão, você consegue entender o que está sendo falado. Só que, se você não tem essa coesão, ele não está ligado na energia. Ele faz sentido, só que ele ainda não tem o tchan para ele funcionar certinho. Então, essa é a coesão. Como que a gente conecta? Através de preposição, conjunção, pontuação, alguns advérbios e alguns pronomes. E como tudo, existem recursos para que a gente consiga fazer esses ligamentos, com que o nosso texto seja energizado, que haja corrente passando para ele funcionar e a gente conseguir ligar tudo, que é a coesão referencial, elipse, lexical e por conectivos. A referencial são as referências que a gente tem dentro do texto. Então, são as retomadas que a gente faz por elementos anafóricos ou catafóricos. A elipse é quando a gente apaga algum termo. Então, lembrem-se do sujeito elíptico, quando a gente faz análise sintática. Fomos ao cinema. Fomos, verbo transitivo, direto ou indireto? Ao. Ah, mas o, não é? Então, fomos ao cinema, verbo transitivo indireto, tem preposição ali. Ah, mas o. Ao cinema, meu objeto indireto. E se a gente pega o verbo para ver, fomos, ele tem uma desinência, não tem o mos. Esse mos indica o sujeito, que é o sujeito desinencial ou o sujeito elíptico, porque você apaga alguma coisa. Então, eu tiro alguma coisa, porém não podem ser termos essenciais para o nosso entendimento. Lembrem-se, o texto tem que ser inteligível. Se eu apago a palavra, uma palavra muito importante, eu perco essa parte de sentido do texto. Então, isso não pode acontecer. E, só um adendo aqui. Sujeito oculto não é mais utilizado. Ele não é mais considerado gramaticalmente correto, ok? Somente sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Então, elíptico vem de elipse, é quando a gente apaga algum termo. Mas, mesmo assim, o leitor consegue entender o que está sendo falado. Lexical vem de léxico, palavras. Então, são os sinônimos, os antônimos, que a gente usa para deixar a nossa escrita mais rica, para não ficar repetindo a mesma palavra, para não interferir na nossa não tautologia, dentro da coerência. E os conectivos, que são as palavras ou expressões que vão interligar as nossas frases. Por quê? Conectivo, lexical, elipse e referencial são a parte da coesão, porque é quando o texto está conectadinho, ele está energizado. Se eu não tenho uma coesão bem desenvolvida, eu também começo a empobrecer a minha coerência, ok? Prestem bem atenção na hora da escrita, porque às vezes você come algum termo muito importante que o texto perde o sentido. Então, dependendo do lugar onde você mexe na coesão, também mexe na coerência. Então, elas sempre são trabalhadas juntas. Por isso que é um texto, é um tecido. Ele está conectado. Então, coesão e coerência é essa parte de sentido. Se você come determinado termo do texto, você tira aquilo, ele perde o sentido. Então, você mexe tanto na coesão, tanto na coerência. E aqui, só para vocês terem os principais conectivos, existem vários. Prioridade, relevância, que quando a gente começa, por exemplo, a desenvolver a nossa argumentação. Em primeiro lugar, ou antes de mais nada, vale lembrar, não sei o quê. E tem ali, ó, a priori e a posteriori, que é itálico. Que é isso? É primeiramente. Como está em latim, a gente precisa identificar na hora de escrever no computador em itálico.
Se não for conseguir escrever em itálico, tem que colocar entre aspas, porque não são termos da nossa língua. Tempo, né, que são os advérbios de tempo, frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Semelhança, comparação, conformidade. Aqui, gente, o que ajuda bastante são as orações subordinadas adverbiais, que a gente tem a conformativa, a concessiva, a condicional. Então, isso ajuda na hora da construção textual. Por isso que nós estudamos as orações subordinadas bastante. Existe a substantiva, adverbial e adjetivo. Elas enriquecem a nossa escrita e é muito mais fácil trabalhá-las dentro do texto, então, com a gramática textual, do texto para o nosso dia a dia. Não só jogar frases soltas. Por quê? A partir de um contexto específico, a gente consegue entender a função dessas orações dentro da nossa redação. Então, sempre prestem atenção nos conectivos que vocês usam, porque os conectivos enriquecem o nosso texto. Porém, lembre-se do princípio da não tautologia, que é a repetição do mesmo termo. Quanto mais a gente repete, mais o nosso texto perde o sentido. Por hoje é isso. Então, eu quero que vocês façam os exercícios de rumo ao Enem, mandem para mim até o dia 9, às 18 horas, e fazer a redação que a página 21 pede. E também mandar até às 18 horas do dia 9. Nós terminamos a apostila até aqui. Depois eu mando o gabarito das questões do rumo ao Enem para vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, não hesitem em perguntar. Professora, não sei o que é isso. Manda mensagem, estou disponível. Se não conseguir mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo e-mail. Caso vocês queiram me mandar as redações por e-mail, só me avisa no WhatsApp. Podem escrever no caderno? Podem sim. Só que a letra tem que estar extremamente legível e a foto muito nítida, porque senão eu não consigo entender o que está escrito. Se quiser, podem digitar no Word e me encaminhar o anexo pelo WhatsApp ou me encaminhar o anexo pelo e-mail. Se vocês preferirem mandar as coisas pelo e-mail, só me avisa no WhatsApp. Professora, mandei por e-mail. Mas, como esse bimestre nós não teremos, né, as aulas presenciais aí foram poucas, por conta da pandemia, da Covid-19, uma curiosidade para vocês aí da atualidade é a Covid-19, o coronavírus, mas quando a gente fala Covid-19, o gênero é feminino, então a Covid-19. Por conta, né, da Covid-19, dessa pandemia toda e tal, as nossas aulas presenciais foram poucas, né? Mas já deu aí para ter esse feeling. Então, qualquer dúvida, na hora que vocês estiverem lendo ou fazendo a análise das questões, me mandem mensagem, ok? Tanto faz o lugar, só não fiquem com as dúvidas. Não levem as dúvidas para casa, mesmo que vocês já estejam em casa. Então, gente, a aula de hoje é essa. Foi uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado com dúvidas. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Momentinho blogueira. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo. Qualquer coisa, deixe um comentário. Compartilhem para os amigos que querem aí prestar vestibular e precisam de umas ajudinhas em redação. E é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Abraço para vocês. Se cuidem, não saiam de casa. Lavem as mãos e passem álcool em gel.